Fala aí, pessoal, tudo bom? Boa tarde, boa tarde. Hoje a gente vai começar a falar de financiamento, tá bom? Deixa eu só organizar aqui. A gente vai precisar de algumas, ou não só uma aula de financiamento, provavelmente 2 ou 3 aulas para falar de financiamento, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu só abrir, deixa eu fechar aqui, tá lá deixa eu pegar para vocês o link, para quem não tem ainda, vou pegar o link dessa aula, dessa planilha aqui. Essa planilha aqui é muito legal, tá, gente? Para quem não tem ainda, ela facilita a gente a organizar os nossos assuntos, tá? E ela tá aberta para vocês. O link é esse daqui, ó. Eu vou mandar aqui para vocês no chat, para quem quiser. Ela é aberta para qualquer pessoa, tá bom? Ela tem todos os links das nossas aulas. Eu acho uma boa maneira de estudar. Se você quiser, eu quero estudar Collar de alta, por exemplo, tem todos os vídeos lá na sequência. Perfeito? Então, falamos já, né, com relação a operações onde você possui o ativo objeto, né, onde o risco ele é muito menor do que as operações especulativas. A gente já falou do Collar, a gente já falou do Fence, a gente já falou do Call Spread Ratio. Eu deixei o financiamento por último, porque o financiamento ele talvez seja a operação estruturada que é mais feita por todos, e vocês vão entender porque ela é muito simples de ser feita, tá? Ela é uma boa operação para ajudar a rentabilizar a sua ação, né? A sua ação que você tem, e ela é muito simples de fazer. Então, por isso que ela é a mais... tanta gente faz ela, tá bom? Então, vamos lá? Fechar aqui. Abrir o Excelzinho, abrir a nossa planilhinha de opção. E vamos começar a falar dos conceitos, tá? Dos primeiros conceitos de um financiamento, e a gente vai entender o que é exatamente essa estratégia, tá? Então, a estratégia chama financiamento, tá bom? Entenda financiamento normalmente no mercado. Quando a gente fala de financiamento, a gente fala de uma venda de alguma coisa para financiar a compra de outra, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, eu vou vender uma call para financiar a compra de uma outra call no call spread. É exatamente a ideia do financiamento, é você receber dinheiro de alguma venda, né, para ajudar a rentabilizar a sua estrutura, tá? Então, antes da gente olhar a estratégia em si, tá? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para todas as outras operações. A gente vai ver o que eu preciso querer, vamos dizer assim, o que eu tenho que estar pensando, né, quando eu estou fazendo um financiamento, quando que o financiamento encaixa na minha estratégia, tá? De novo, não existe operação pior, não existe operação melhor, existe que melhor se enquadra no que você está pensando sobre o mercado. Então, primeira coisa que é indispensável que você tenha, tá bom? Você deve possuir o ativo em carteira, tá bom? Então, quando você vai fazer o financiamento, normalmente você faz para uma posição de buy and hold, para uma posição onde você comprou uma ação, tá? Você comprou, sei lá, uma ação de Petro, você tem que possuir esse ativo na sua carteira para que o financiamento seja feito. Outra coisa, você quer ficar com o ativo em carteira, tá? Então é uma posição de buy and hold, é uma posição onde você comprou o ativo, tá? Colocou na sua carteira e quer continuar com ele no futuro, tá? Possivelmente você quer continuar com o ativo, né? Obviamente porque você está com um viés de alta para esse ativo, tá bom? Você acha que esse ativo vai subir. Não faz nenhum sentido essas duas afirmações, né, elas precisam andar juntas. Se você quer ficar com o ativo na carteira, você sempre tem que ter um viés de alta com relação a ele especificamente, né? Você não faz sentido você, eu acho que a Petro vai cair, eu vou comprar porque eu gosto de Petro. Não, isso não faz sentido. Então você tem que, né, você tem um viés de alta, você quer ficar com esse ativo em carteira, tá? A terceira coisa a quarta coisa que é importante, tá? Você não quer proteção
contra a queda. Tá? Ou seja, não estamos pensando em adquirir uma proteção como era no caso do Fence e do Collar, onde eu queria ficar com um ativo, mas estava com medo dele cair. Né? Queria ficar com o ativo porque eu acho que ele vai subir, mas eu quero me proteger contra a queda. Nesse caso aqui, você não tem nenhuma proteção contra a queda, a gente não vai precisar comprar nenhuma proteção contra a queda para fazer o financiamento, tá bom? Então, se a gente está juntando opções com ação, tá? A gente viu que normalmente ou a gente quer rentabilidade, né? Ou a gente quer proteção. No caso do Call Spread Ratio, o que a gente queria era rentabilidade. Né? No caso do Fence e do Collar, o que a gente queria era proteção. No caso do financiamento, você também quer uma rentabilidade maior do seu ativo. Tá? Você quer ajudar o seu ativo a rentabilizar sem entrar num prejuízo muito grande. Perfeito? Então, a ideia do financiamento é exatamente essa. Tá? O que o financiamento te traz, então? Né? Essa rentabilidade maior do ativo, tá bom? Quando você faz, por exemplo, o Call Spread Ratio, né, que você compra uma e vende a outra dobrada, você está buscando multiplicar a rentabilidade do seu ativo, né? Você está buscando uma operação mais agressiva, né? Onde a rentabilidade do ativo, caso ele suba, é realmente muito alta, tá? No financiamento, o que você faz, né? A ideia dele é diminuição do preço médio de compra, tá? Então você comprou a Petro, por exemplo, a 26, vamos ver quanto que a Petro está aqui. Petro 4, ela está 26,33. Você quer comprar Petro, tá? Você comprou o Petro a 26,33 e o que você quer é diminuir o preço médio de compra, tá? Vamos evitar comparar o financiamento com o Call Spread Ratio, porque a visão sobre ele é um pouco diferente, tá? Não é uma é melhor do que a outra, simplesmente elas têm resultados diferentes, tá? Então, é exatamente isso aqui, tá? Essas seis coisinhas que a gente vai querer abordar na nossa estrutura. A gente tem o ativo, né? A gente precisa ter o ativo, a gente quer ficar com o ativo em carteira. Eu acho que esse ativo vai subir, né? Que ele possui uma alta, tá? Eu não quero uma proteção contra a queda, eu quero aumentar a rentabilidade. Como que eu aumento a rentabilidade? Diminuindo o preço médio da minha compra. Vocês vão entender exatamente o que é então, tá? Então, se a gente, tá, por exemplo, compra Petro 4, tá? A gente compra Petro 4, a gente compra 1.000 Petros 4, né, Petro 4 a 26,28. Vou botar aqui o preço da Petro 4 para ficar atualizando, tá? A 26,28 eu comprei 1.000 Petro 4, né? Eu gastei R$26.270. Agora eu vou deixar ele atualizando aqui, a gente vai trabalhando tudo em cima de percentuais e não em cima de um valor fixo, porque aí os preços das opções também vão mudando. Se a gente manter tudo de acordo com o mercado, a gente consegue uma coisa bem legal, tá? Então, gastei esses R$26.280 já, tá? Podia ser 100 ações da Petro, podia ser 50 ações da Petro, podia ser 10.000 ações da Petro, tá bom? O fato é, você comprou uma quantidade, né? Você comprou uma quantidade X de Petrobras e você quer fazer o financiamento em cima dessa sua quantidade, tá? Então, o que você vai fazer? Tá? O que você vai fazer? É muito simples a operação, tá? Como eu disse, por isso que ela é tão utilizada. A única coisa que você vai fazer, tá, é vender uma call, tá? Você vai vender uma call, tá? De strike. Aí a gente vai ver na próxima aula a escolha dos strikes, né? De como que a gente vai fazer exatamente essa escolha do strike, tá? Eu vou pegar aqui um qualquer só para a gente entender o que é a operação, tá? Nesse primeiro momento aqui, o que eu quero é passar a operação e não a forma de estruturar, as melhores formas de estruturar, tá? De estruturação e cenários, a gente vai ver isso nas próximas aulas. Mas aqui o que eu quero a gente vai simplesmente vender uma call, tá?
do ativo, obviamente, a mesma quantidade que eu tenho, eu vou vender essa call. Vamos ver o que acontece. Vamos pegar aqui, ó, tá 26,29, vamos supor eu vendo uma call de, sei lá, vou pegar aqui, ó, 26,5, tá? Vou pegar aqui a call de 26,5, a call de 26,5 custa 49 centavos agora. Quanto que eu recebo para fazer isso aqui? Eu vou colocar 1.000 aqui, ó, tá? Só porque a gente está entendendo o que é, né? Eu recebo R$490, tá bom? Vender a call, da onde vem o nome financiamento? Repara que eu comprei a Petro 4 a 26,29, tá? E eu vendi uma call de strike no 26,5, então eu vou colocar o strike aqui em algum lugar. Aqui, ó. Eu vendi uma call de 26,5 e eu recebi R$480. Repara que receber R$480, tá, ajuda a financiar parte da compra da minha Petro 4, tá? Por isso que vem o nome financiamento, tá? Essa venda da call de 26,5, ela não nos traz risco, tá? Apesar de você já deve ter ouvido falar que em opção você nunca vende, né? Em opção você nunca vende a opção. A gente não está vendendo a opção a seco. Você não está simplesmente vendendo a opção. Você possui o ativo, tá? Como garantia. Por quê? Porque vender uma call, tá? Vender uma call, a gente adquire o quê? A gente adquire o dever de vender a Petro 4 a 26,5, não é? Tá. Onde está o problema de vender a call quando você não tem o ativo? É que você tem uma obrigação de vender o ativo a um preço. E se esse ativo estiver valendo mais do que o preço que você tem a obrigação, você vai ter que recomprar esse ativo num preço mais caro do que você foi obrigado a vender. E ou seja, o prejuízo que você pode tomar, ele é ilimitado quando você faz a venda descoberta de uma opção. No caso de você ter o ativo na conta, né, de você ter o ativo na carteira, se você for obrigado a vender a 26,5, você simplesmente entrega a sua ação, né? Você simplesmente entrega a sua ação no preço que você vendeu a sua call, no nosso caso aqui no 26,5, e você perde rentabilidade futura. Tá? Então você está perdendo rentabilidade futura para financiar parte da compra do seu ativo, tá bom? Então aqui a gente já mata a ideia de que você deve possuir o ativo em carteira, verdade? Você quer ficar com um ativo ótimo, você está com um viés de alta para esse ativo, ou seja, não tem nenhuma proteção aqui contra queda, tá bom? Não tem nenhuma proteção contra queda, porque a gente não queria nenhuma proteção contra queda, né? E aonde entra essa ideia da rentabilidade maior, né? Com a diminuição do preço médio da sua compra. Se eu comprei a 26,27 a Petro, tá? E vendi a minha call a 47 centavos agora, tá? O que eu tenho de fato, né? Eu tenho um gasto de 26.250 e eu recebo, tá? Eu gasto 26.250 e eu recebo 470. No final das contas, tá? No final das contas, eu tive um custo da minha operação de 26.250 menos os 470 reais, tá? Eu tive um custo da minha operação de 25.770 mais ou menos, tá? Se eu comprei 1.000 ações de Petro e gastei 25.770, quer dizer que eu gastei por ação da Petro 25,78. Tá? Então eu gastei 25,78 ao invés de ter gasto 26,25. O meu preço médio, tá? Ele está abaixo do preço do mercado agora. Tá? O que até pode te dar uma impressão, vamos dizer assim, de uma proteção contra a queda, né? Se o ativo fechar o mês, tá, a R$26, né, repara que você ganhou dinheiro. Se o seu médio está no 25,79, você comprou um ativo a 26,26, né, e você continua ganhando dinheiro, tá, sem teoricamente ter comprado o ativo abaixo de 26, que é o caso. Né? Então,
O financiamento, basicamente, a ideia, o conceito do financiamento é simples, tá? É esse daqui. O que a gente tem que analisar, né? A gente tem que analisar, primeiro, qual call eu vou vender, tá? Quais são os cenários que eu vou vender a call, né? Se eu vou vender uma call muito dentro do dinheiro, igual muita gente faz, se eu vou vender uma call muito fora do dinheiro, igual muita gente também faz, ou se eu vou vender uma muito próxima do dinheiro agora, que é o que a gente montou aí mais ou menos, né? 26,5 eu peguei uma muito próximo do dinheiro, né? Eu não peguei uma muito fora, por exemplo, a 28 e não peguei uma muito dentro, por exemplo, a 24, tá? Eu quero na aula que vem mostrar para vocês a diferença dessas três estratégias, vamos dizer assim, desses três jeitos de fazer e o que cada um deles espera, tá? O que você tem que saber, tá bom? O que você tem que saber? Quando você faz o financiamento, o que você pode fazer, tá? É determinar o seguinte, por exemplo, tá? Se o ativo, tá, cair, tá? Ou seja, se o ativo começar a cair, eu tenho uma folga, né? No caso de 45 centavos, né? Que é exatamente o 26,21 menos o 45 centavos que eu recebi, tá? Se você fizer essa conta, o preço médio é a mesma coisa, 26,20 menos 45, essas duas coisas elas são iguais, tá? Elas são sempre iguais. Esses dois valores são sempre iguais, porque a conta é a mesma, tá? Eu pego 26, eu pego o preço que eu paguei menos o preço que eu recebi, como a quantidade é a mesma, eu posso fazer essa conta, tá? Então, no 25,76, que é o meu preço médio, eu posso sim, sem pensar em custo de corretagem, tá? Sem pensar em nenhum tipo de custo de carrego e nem nada, eu acho que você tem que colocar isso dependendo de quanto você paga de corretagem, dependendo de quanto que é o custo da bolsa para você, se, por exemplo, a taxa de permanência entra nessa conta porque você só tem isso, ou se não, ou se você não coloca nessa conta, mas vamos colocar que se o ativo cair, tá? Imaginando num mercado perfeito onde não tenha nenhum tipo de custo envolvido para fazer as operações, tá bom? Se o ativo bater 25,77, tá? Ou 25,78, dependendo, eu deixei tudo assim exatamente para a gente ter essa ideia, tá? Você pode vender o ativo sem prejuízo. Tá? Então você ganha sim um espaço, tá? De proteção, vamos dizer assim. Você pode colocar uma venda no 25,77 e se o ativo cair para 25,77, você simplesmente vende o ativo e a sua operação ficou zerada. O que eu falei do custo? Você pode aumentar um pouquinho isso daqui, ao invés de 25,77, você pode deixar no 25,88, por exemplo. Imaginando que esses 10 centavos sejam seja o seu custo, tá? Por isso dessa informação, tá? Então, se o ativo bater 25,88 agora, eu vendo o ativo e saio no 0 a 0, não perco e nem ganho dinheiro, a minha estratégia não deu certo, vamos dizer assim, tá? Eu vendo o meu ativo, recompro a minha opção, isso você tem que ver também, né? A gente vai ver isso quando a gente estiver vendo os cenários, o que a gente tem que fazer exatamente, mas você tem essa proteçãozinha de o ativo poder cair 45 centavos aqui nesse caso, tá bom? Se o ativo, então, subir, tá? Se o ativo subir acima do 26,5 ou acima do strike que você escolheu, tá? Não vou ainda pensar em rentabilidade, onde rentabiliza mais, tá? A gente vai fazer isso junto na terceira aula sobre financiamento, mas se o ativo, tá, ficar acima de 26,5, tá? Vocês concordam que a gente tem uma renda fixa aqui? Se o seu ativo ficar acima de 26,5, então, se o ativo ficar acima de 26,5, o que eu tenho? Eu tenho uma renda fixa, tá? Por quê? Porque eu vou receber os 440 da minha venda, tá? Eu vou receber os 440 da minha venda, tá bom? Eu vou receber a diferença de que eu comprei o ativo, né, 26,80, desculpa, o 26,5 que eu vou entregar o ativo, tá? Isso a gente vai ver melhor na aula de cenários, mas só estou querendo dar uma visão geral aqui, né? Eu vou receber os 26,5 menos o 26,18 que eu comprei o ativo, então eu vou receber 32 centavos, tá? Vezes o 1.000, vou receber 320, tá? E eu vou entregar o meu ativo, então eu já sei que se o ativo subir acima de 26,5, tá? Eu ganho R$760. Eu ganho R$760 em cima
de 26.170. Então, eu tenho uma taxa que, se o ativo subir, eu tenho uma taxa de 2,9% de ganho, tá? Teoricamente, sem nenhum risco, tá? Eu ganhei essa proteçãozinha na baixa, tá? Eu ganhei. Isso é um exemplo, tá? Isso é um exemplo. Tem gente que gosta da call lá dentro do dinheiro, né? Lá muito dentro do dinheiro, que aí com certeza ele vai entregar e esse valor de 2,9 fica mais ainda sendo uma renda fixa, porque você tem certeza que você vai entregar o ativo, tá? Então você fica com essa taxa, vamos dizer assim, essa rentabilidade de 2,9%, tá bom? Então, se ficou claro a ideia do financiamento, tá? Se ficou clara a ideia do financiamento, que é, tá? O que tem que ficar claro nessa aula é: o financiamento é a compra do ativo, tá bom? É a compra do ativo com a venda da call, não importa qual call, tá? Mas com a ideia de diminuir o meu médio, com a ideia de fazer uma rentabilidade mais ou menos conhecida, tá? Utilizando opções. Quando a gente entrar em estruturação de fato, olhando quais calls eu posso vir a vender ou não, tá? Vocês vão entender muito melhor como escolher, tá? E isso vai depender do seu perfil, do que você espera da ação, do que você espera do mercado. Tá bom, gente? Então, vamos deixar por aqui essa aula para a gente não botar os carros na frente dos bois e não ficar muito confuso, tá? Vamos deixar desse jeito e na próxima aula a gente fala sobre estruturação e depois sobre cenários. Beleza? Gente, muito obrigado. Uma ótima segunda-feira para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.